Hey galera, mais um vídeo, aqui quem fala com vocês é o Easy. Pessoal, esse é mais um Responde, onde eu respondo as perguntas de vocês, obviamente. Então já vamos para a primeira pergunta, que é de WS Fatal, e ela é assim, ó: na época de Naruto clássico, quem venceria, Neji ou Sasuke, se porventura eles se enfrentassem no exame Chunin? Bom, irmão, seguindo a lógica de como a obra funcionava, como era o roteiro da obra, quem ganharia seria o Sasuke, por causa do famoso protagonismo, também na questão da história, que ficaria melhor com o Sasuke ganhando. Mas eu apostaria no Neji, por causa que o Neji era muito mais centrado, estudava mais, treinava muito mais, e era também um gênio, né? Os dois eram gênios, mas eu apostaria no Neji naquela época se os dois se enfrentassem. Claro que não ganharia por causa do roteiro e também na questão de como funcionava a obra, então eu apostaria no Neji, mas quem ganharia seria o Sasuke. A próxima pergunta é de Cassius Sardiglia. Ele é assim, ó: Luiz, se no anime diz que a partir do momento em que o usuário do Sharingan desperta o Susanoo faz parte do usuário e não necessariamente do Sharingan. Isso significa que Kakashi conseguiria usar o Susanoo dele, e se o usuário do Sharingan perdesse os dois olhos, ele ainda poderia usar o Susanoo? Bom, irmão, respondendo a tua pergunta de maneira bem direta, não. Não tem como o Kakashi ter um Susanoo, porque o Kakashi não é um Uchiha. Como você tem um Susanoo? Para ter o Susanoo, você tem que despertar ele com o Mangekyo Sharingan, e aí tu vai ter o Susanoo. Mas o Susanoo é a junção do poder do olho com a característica do Uchiha. Então essa junção, esse DNA todo aí, forma os poderes do Uchiha. E Kakashi não era um Uchiha, ele é um Hatake. Então, obviamente, ele não teria como ter esses poderes. Ele só teve o Susanoo por vários motivos que se juntaram naquele momento. Primeiro, foi passado todo o poder de Obito para ele. Todo aquele poder do Sharingan foi passado para Kakashi naquele momento, juntamente com os poderes do Sábio de Seis Caminhos que estavam dentro do Obito. Tanto que, se você perceber, o Susanoo do Kakashi e o Susanoo do Hagoromo no anime são tecnicamente iguais, são o mesmo Susanoo. Por isso eu acredito que Kakashi despertou o Susanoo por causa dos poderes do Hagoromo junto com os poderes de Obito. Então foi uma fusão de poderes, foi pro Kakashi, ele despertou aquele Susanoo bolado, já no nível mais alto e tal. Então preste atenção, olha as imagens. Os Susanos são tecnicamente o mesmo ser, o mesmo humanoide. Então acredito que esse é o motivo do Kakashi ter despertado o Susanoo, foi a junção de poderes. E aquele Susanoo é o Susanoo de Hagoromo. Deixem suas opiniões nos comentários se vocês acham que é o mesmo Susanoo ou não. É um Susanoo diferente e tal, e é coisa da minha cabeça. O miserável é um gênio! Então toda aquela junção fez com que Kakashi despertasse aquele Susanoo, mas ele não tem Susanoo porque ele não é um Uchiha. Apenas Uchihas têm Susanoo até o momento. Claro, tudo pode mudar na obra, mas até o momento o que é certo é que apenas Uchihas têm Susanoo. E se eles não tiverem um olho, eles não têm como usar porque o poder está no olho. Então é a junção do olho com o corpo. Se falta o olho, só o corpo não tem como usar, entendeu? Mas se tiver um olho apenas, dá para usar também, porque já foi despertado e esse um olho faz o Susanoo, mesmo que seja mais fraco, mas faz um Susanoo. Então tem que ter o corpo e o olho, não só um dos dois. A próxima pergunta é de ILI Tyson X666, o cara é do demônio. E é assim, ó: você já assistiu o Beyblade G Revolution? Não, irmão, a única coisa que eu assisti foi o Beyblade antigo, lá de 2000, alguma coisa assim, e é o único que eu gosto. Os outros são muito ruins, me decepcionaram bastante, porque perderam a essência. Tinha uma essência o desenho, tinha uma essência as lutas, o significado de tudo aquilo, e se perdeu, assim como o Digimon também, que se perdeu bastante conforme os anos foram passando, e virou outras coisas, tentaram ficar mais infantil. Naquela época era um tipo de desenho totalmente diferente, sangue no olho, que hoje em dia não é mais. Então eu não assisti mais nenhum Beyblade, apenas o antigo, e quando passava acho que era na TV Globinho e tal. E vocês, assistiram os outros Beyblades que passaram por aí, ou apenas o primeiro? Se assistiram, porque muitos de vocês são muito novos e não conseguiram nem assistir o antigo, porque acabou a TV Globinho quando vocês nasceram tecnicamente. Então digam nos comentários quem assistiu Beyblade ou assistiu os outros. Diga pra mim aí que eu quero saber a opinião de vocês. A próxima pergunta é de Matheus Rodrigues MRS. Ele é assim, ó: Luiz, na sua opinião, caso a Akatsuki enfrentasse todos os Hokages, eles conseguiriam vencer? Bom, irmão, já falei sobre isso antes nos vídeos passados, e eu acredito que a Akatsuki não venceria. Claro que tem muitas circunstâncias, muitos tipos de batalha, muito tipo de roteiro. O roteiro influenciaria muito nisso, quais eram as batalhas, quem lutaria contra quem, mas em bruto, sem pensar muito, eu acredito que quem venceria seriam os Hokages, ainda mais se juntassem todos os Hokages, desde o primeiro até o Naruto. Então não tem como eles ganharem, porque é muito poder, são muitos ninjas poderosos e ninjas fora da realidade. Então eu acredito que os Akatsuki não venceriam os Hokages. Essa é a minha opinião. Deixe a opinião de vocês nos comentários, mas com respeito, pessoal. É opinião e ninguém é dono da verdade aqui, porque não foi nem vocês e nem eu que escreveu a história do anime, e nem o próprio criador sabe
das coisas que ele escreveu. Tanto que a próxima pergunta do Matheus Rodrigues MRS é assim, ó: por que ficaram tantas lacunas em Naruto? E é isso, com muitas lacunas, porque a obra é grande, a obra tem muitas possibilidades, muitas variações, o roteiro influencia muito nessa obra, então o roteiro faz personagens muito poderosos perderem por um simples fator específico da habilidade deles, que é um ponto fraco, alguma coisa assim. Então é aquela coisa, tudo é questão de roteiro, vocês têm que entender isso. É uma obra, como se fosse um filme, então é um roteiro que o roteirista, o criador, escolhe quem ganha e quem perde, quem é o mais forte, quem é o mais fraco. Às vezes um personagem muito fraco pode vencer o Hashirama, porque é simplesmente o roteiro quis. Então por isso que tem muitas lacunas. Obra grande, cheia de personagens muito bons, cheia de personagens zicas e com certeza ia criar muitas lacunas. Então é isso que acontece. Lacunas vêm com uma obra grande com muitos personagens bons. A outra pergunta também é do Matheus MRS. O cara tá fazendo todas as perguntas. Muito obrigado, irmão. E ele é assim, ó: quais os 7 personagens mais misteriosos na sua opinião? Bom, irmão, eu não vou dizer 7 porque eu não vou lembrar de cabeça aqui, mas 2 eu vou dizer. O Mu, pra mim, é um personagem muito misterioso. Eu digo na obra de Naruto, óbvio. E também o Ibiki Morino. Esses dois personagens têm muito mistério, falta coisas na história deles, nunca foi contado quase nada sobre eles, então pra mim eles causam muito mistério ainda e eu gostaria de saber mais coisas sobre eles. E um outro personagem que me causa mistério também, mas é de Hunter x Hunter, é o Silva Zoldyck, né, que é o pai do Killua. Então esses personagens me causam muito mistério, principalmente o Silva, porque também não tem nada sobre ele. E eu acho que o mistério vem do tu não saber o que o personagem faz, de onde ele pode chegar, de onde ele veio. Então é isso que causa o mistério em personagens. E vocês? Quais são os personagens mais misteriosos, na opinião de vocês, de qualquer obra? Não precisa ser só Naruto, beleza? Deixa aqui nos comentários. A próxima pergunta é do Gabriel Pereira, 46. E ele é assim, ó: se caso Boruto e Sarada tivessem filhos, você acha que eles seriam os ninjas mais poderosos de todos os tempos? Pensa, netos de Naruto e Sasuke. Sempre pensei nisso. O que você acha? Mano, seriam ninjas poderosos sim, se juntassem os poderes. Se no DNA deles viessem todos aqueles poderes juntos, de todas aquelas famílias misturadas, obviamente seriam ninjas muito poderosos. Se a história pedisse isso, eles seriam sim. Minha opinião é que nessa questão tem muitos prós e contras. A gente, como é fã, quer que aconteça sempre as coisas mais legais, as coisas mais zicas. E se acontecesse, seriam ninjas muito poderosos. Talvez com Sharingan, talvez com Byakugan, talvez com o olho do Boruto, talvez com os poderes dos Uchihas. Então seriam ninjas muito poderosos mesmo. Só que acho que é quase impossível disso acontecer, porque a obra não está levando para esse caminho. Essa é a minha opinião. E se isso acontecesse, seria muito clichê, porque toda obra, tanto de animes quanto filmes e séries, sempre tem que acabar com o cara casando e tendo filho. E isso não é uma coisa que agrada sempre, entendeu? Já deu o que tinha que dar disso aí. Tem que terminar diferente, tem que terminar um indo pra cada lado, cada um seguindo seus sonhos, porque se a gente for ver na questão de sonhos, a Sarada quer ser Hokage e o Boruto quer ser um ninja errante como o Sasuke. Então os dois não tem como ficar juntos, e essa é a minha opinião, né? Deixa a opinião de vocês nos comentários sempre. Então toda pergunta aqui, deixa a opinião de vocês pra mim saber o que vocês estão pensando e o que vocês acham pro futuro da obra de Boruto e Naruto também, né? Que é a mesma coisa. A próxima pergunta é de Night Oath, e ele é assim, ó: você acha que se o Obito não tivesse morrido, a Rin ficaria com ele? Ou ficaria com o Kakashi? E o Obito ficaria na friendzone como Naruto? Manda abraço, irmão. Um abraço, irmão. E eu não tenho como prever isso, mas a minha opinião é que ela ficaria com o Obito, porque o Kakashi não ia querer ficar, ele era um cara diferente, ele era um cara que queria ficar sozinho, queria viver a vida dele e ser solteirão. Já o Obito não, e no fim das contas, a guria ia pro lado do Obito. Essa é a minha opinião, mas isso não acontecer, a obra não pede isso, tá ligado? Não é só casal que determina os fins dos personagens, tem outros fins, outras formas de se acabar uma história. Então não é só questão de casal e filhos, lembrem sempre disso. A próxima pergunta é de Matheus Nunes Rezende, ele é assim, ó: onde está o verdadeiro corpo de Orochimaru no anime? Só foi mostrado a mão dele com o anel. Mano, isso é um mistério, não tem como saber. Eu já respondi isso em outros Luiz Responde. Isso é um mistério, não apareceu, nunca foi dito nada sobre isso. Não se sabe se o corpo dele despedaçou, esfarelou de tanto experimento que ele fez, ou se simplesmente ele deixou guardado no congelador, vai saber. Não sabemos, não tem como eu dizer isso. Apenas a mão dele foi cortada e ele deixou lá como lembrança, pelos seus motivos sádicos, porque o Orochimaru era muito sádico, agora tá menos, mas antigamente o cara era louco e era zica do pântano. Eu gostava muito dele antigamente, agora ele tá um pouquinho mais fraco, um pouquinho mais politicamente correto, mas antigamente ele era zica demais. E o corpo dele, não tem como te dizer onde é que tá, mas eu acho que tá no congelador bolado lá, ele pode usar quando ele quiser, talvez. Apesar do corpo dele já tá velho, né, tem mais de 60 anos. A próxima pergunta é de Kinyo Meira, e ela é assim, ó: salve, Luiz. Salve, irmão. Minha pergunta é como Danzo foi derrotado tão rapidamente pelo Sasuke. Muitos dizem que é por sua idade, mas se a gente for levar em consideração Hiruzen, ele era muito velho também e conseguiu enfrentar Hashirama e Tobirama juntos. Como isso aconteceu? Bom, irmão, a questão de roteiro, né? O Sasuke tinha que se vingar, tinha que acabar com Danzo. Danzo era um personagem que todo mundo odiava ele, porque o roteiro de Naruto levou todos os problemas da obra, botou nas costas do cara. Tudo era culpa dele, tudo tinha um dedinho dele ali, tudo ele que fez, tudo ele que incentivou a fazer.
Então o cara era tecnicamente um dos maiores culpados das coisas, um dos maiores vilões, entre aspas, porque eu não considero ele um vilão, ele é quase um vilão ali, porque ele fez muita coisa para o bem de Konoha e alguns fins justificam os meios, né? Então ele conseguiu fazer coisas que ele queria fazer, pontuais, mas de uma maneira não correta, na visão bondosa da coisa, né? Então ele quis fazer aquilo da sua maneira e era o culpado de tudo, então tinha que acabar com ele, tinha que finalizar, porque os fãs queriam muito isso, então o Sasuke foi o cara que fez isso, porque o Danzo foi um dos caras que estragou a vida dele, então era pra ele matar o Danzo. Essa é a minha opinião, foi roteiro, também porque o Sasuke era forte, tava o Obito junto, o Sasuke teve um pouco de ajuda ali, e aquela coisa. Eu só acho que o Sasuke deveria sair com muita sequela da luta contra o Danzo e da luta contra a Deidara, ele não podia sair ileso, sem nenhum arranhão, com o braço inteiro, tudo certo. A única luta que deixou ele com sequela foi a última luta contra Naruto, e isso não faz sentido, ele lutou contra ninjas muito poderosos, muito mais experientes que ele, e ele saía sempre ileso, sempre zica do pântano. Então, é isso aí. Eu acho que o Sasuke deveria vencer sim, mas com muitos machucados e cicatrizes pro resto da vida dele, e lembrar do Danzo pro resto da vida dele, porque é um personagem que eu gosto muito. Eu gosto demais do Danzo, e se você gosta do Danzo também, assiste ao vídeo que eu fiz sobre a história dele, outro vídeo que eu fiz, uma teoria, onde eu boto o Rinnegan no olho dele, o bicho fica zica do pântano também, e a questão dos jutsus dele, um vídeo que eu falo todos os jutsus de Danzo. Muito bons esses vídeos, então assistam, são todos no card, se não tiver, me cobrem nos comentários. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham se divertido. Se gostaram mesmo, não esqueçam de deixar seu like, seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram, pois assim você pode aparecer aqui no vídeo. Então vai lá no Instagram e comenta na última foto a sua pergunta para aparecer aqui no vídeo junto com as outras perguntas dos outros manos, beleza? Fique com Deus, tenha uma boa semana e faça o seu melhor. Fui!